Vamos lá, o presidente da Câmara, Hugo Mota, ele foi vaiado hoje durante um evento, participou de um evento do Dia dos Professores, junto com o presidente Lula no Rio de Janeiro. A plateia também gritou sem anistia quando o presidente da Câmara começou a falar. Diante da reação do público, Lula se levantou e ficou ao lado de Mota. O parlamentar foi cumprimentado por ministros e por deputados aliados de Lula, como líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias. Vamos ver. Cumprimentar, presidente Lula, as ministras Aniele Franco e a ministra Esther Dweck. Cumprimentar os queridos deputados federais, Lindbergh Farias, líder do PT, enfermeira Rejane, líder Talíria, líder do PSOL. Cumprimentar o deputado Renan Ferreirinha, que é secretário de Educação. Cumprimentar o deputado Luciano Vieira. Grito claro de sem anistia, né? O Mota desconcertado e até o presidente Lula deu risada ali ao lado dele, e Reinaldo. E o presidente nunca deixa nessas horas, ele nunca larga a pessoa no caminho, né? Ele sempre vai lá, empresta sua solidariedade e tal. Claro que não se deve confundir esse público com o público geral do Brasil. A gente está falando de professores, uma categoria bastante mobilizada, de perfil progressista, mais à esquerda. No Rio de Janeiro, muito especialmente, com a presença muito forte do PSOL. Então, não se deve tomar esse público como, o Brasil é isso aí. O Brasil recebe, assim, uma figura, uma cabeça coroada do centrão, como o Hugo Mota. Não podemos ter essa ilusão, né? E acho que as esquerdas também não têm essa ilusão. Esse é um público bastante específico. De qualquer modo, e aí, certamente, os pensadores de direita, eles andam pensando muito atrapalhadamente ultimamente, que na verdade não é erro, insisto, né? Que eles têm ideias muito ruins mesmo. Mas eles devem saber que, digamos assim, a rua petista, para usar uma expressão que às vezes se usa, né? A rua bolsonarista, a rua petista, a rua árabe, a rua não sei o quê. A rua petista ou a rua progressista acordou. E a direita se dá conta disso. Se a gente tiver tempo ainda, vamos falar de uma entrevista, de uma expressão da direita, né? Um tanto assustada. Né? Então, essa rua petista acordou, essa rua progressista, mais amplamente, acordou para o debate. Muito especialmente, olha só como as coisas, né? Muito especialmente a partir de junho deste ano. Que foi que aconteceu mesmo em junho, Diego? Quando houve a ursada do IOF. Né? Aliás, uma coisa que tinha sido combinada com o Mota, você se lembra disso, o decreto do IOF, com o Mota e com o Alcolumbre. Eles deram entrevista dizendo foi uma noite histórica, expressão, aliás, do Hugo Mota, e depois nós vimos o que aconteceu. A medida foi derrubada e, a partir daí, ficou claro, bom, alguém vai arcar com a conta do ajuste, serão os mais pobres e os ricos estão tentando, de algum modo, se proteger. E continuam. Depois teve a medida provisória, agora recentemente. E foi justamente uma coisa envolvendo o Hugo Mota. Hugo Mota que teve ali, no equilibrismo das coisas, né, de dar andamento a, pelo menos, a PEC que emperrou, né, a PEC da dosimetria. O que se queria mesmo era a anistia. A anistia ele afastou, mas a PEC da dosimetria está aí. De qualquer modo, uma coisa está sendo tomada pela outra. Né? Hugo Mota acabou sofrendo as consequências ali, né, também da recente rejeição da medida provisória, que caiu muito mal de novo. Quer dizer, a direita tem tomado surras nas redes sociais. Depois de 2 anos e meio
de triunfo, ou se você quiser mais do que isso até, né, que ela lidera a coisa nas redes, resultou na eleição do Bolsonaro, ela tem apanhado. Não tem sido fácil emplacar versões, não tem sido fácil emplacar as mentiras, mesmo aquele que andou dando entrevistas por aí como mestre da manipulação e não sem uma certa admiração daqueles que falam com ele, né, o Nicolas Ferreira, mesmo ele, né, tem encontrado dificuldades para fazer seu, com a devida vênia, trabalho sujo nas redes, né? Porque, afinal de contas, ele não está ali para contar a verdade, ele não está ali para fazer a defesa de uma tese. Ele lida com mentira, que é outra coisa. A gente precisa fazer a distinção entre uma leitura da realidade e uma mentira, né? Tá difícil. Porque o Centrão andou abusando, né? Quando eu era criança, tinha uma música, Você Nem Era Projeto, do Antônio Carlos e Jocafe, né? Se a minha memória não falha, é de 1971, né? Eu tinha 10 aninhos. Você abusou, tirou partido de mim. Ah, sim, abusou, tirou partido. Aliás, são baianos. É. A sua terra. Verdade. Né? Baianos, sim. Lá da gloriosa Bahia, de onde vem o nosso Diego. Então, o Centrão abusou, né? Isso está tendo à medida que as pessoas um pouco despertaram, que essa rua progressista despertou, está sendo positivo para o Lula, do ponto de vista da opinião pública, da avaliação do governo, do ponto de vista eleitoral, nas projeções, né? As eleições não são hoje, né? Quer dizer, se a eleição fosse hoje, ele ganharia com relativa folga, mas as eleições não são hoje, né? É claro que isso tem sido positivo para o Lula. Tem dado a chance também de muita gente se perguntar, mas espera aí, esse governo que diz ser tão ruim, ele realmente é tão ruim? Há números aí que são os melhores de séries históricas, que dizem respeito à vida das pessoas. Mas, independentemente disso, também se despertou para saber, bom, essencialmente, o que é que está em jogo? O que é que está em disputa? Ainda ontem, o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, participou de uma sessão no Congresso. Ele disse, olha, em último caso, nós estamos aqui, né, para decidir se nós vamos tributar, né, que é a própria campanha do PT, se nós vamos tributar as bets, os bancos, que na verdade são as fintechs, e os bilionários, ou se nós vamos tirar o dinheiro necessário para colocar os números no arcabouço do povo pobre. O que nós vamos fazer? A direita tem uma proposta que ela não tem coragem de vocalizar, que é tirar do povo pobre. Ela já vocalizou. Tarcísio de Freitas, no dia 27 de março, participou de um evento no mercado financeiro e disse, meu modelo é o Milei. Milei, isso, março. Estamos em outubro e o Milei já era. Até o Trump, que ele vive grudado ali nos Países Baixos do Trump, até o Trump disse, você quer dinheiro? Bom, dinheiro, vamos ver primeiro se você ganha a eleição, agora, as parlamentares. O que vai acontecer com você? Inflação, no mês passado, foi de 2% ao mês. Câmbio já era, tudo já fez água. Cortando o dinheiro de pobre, que foi essencialmente o que ele fez. Mas a direita brasileira, ela não fala que ela quer cortar dinheiro de pobre, mas o projeto dela é cortar dinheiro de pobre e preservar as fintechs, as bets e os bilionários. Esse debate está posto. Aí o Ciro Nogueira dá uma entrevista e diz, olha aí, tá vendo? O Lula está se aproveitando disso. Mas o que o Lula deveria fazer? A direita faz o que faz e o Lula deveria falar, vou dar uma ajuda para vocês, não é assim, vocês estão errando. É assim? Eu até brinquei ontem na rádio, você imagina o Churchill ligando para o Hitler dizendo, olha,
Você está errando, hein? Ou então o Stalin dizendo, puxa, você vai mesmo invadir a Rússia? Lembre-se do inverno, teve outro que já tentou antes e não deu certo. É natural que um adversário se aproveite de coisas que o outro faz, né? Que o seu oponente faz. Com a diferença de que eu não chamo essas ações da direita de erro. Eu chamo de um revelar-se. Ela se revela. Ela não erra. É o que ela quer, é o que ela sabe fazer. Até porque direita democrática não há mais. Acabou. Nós temos a extrema-direita que hegemoniza esse campo. Não resta mais direita democrática. A direita democrática está morta. Se um dia ressuscita, não sei. Primeiro, ela tem que dizer não ao bolsonarismo. Alguém tem coragem? Por enquanto, não.